noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Paulo falou que eu falo agora. Primeiro eu queria, agradecer muito o convite do Cefa Editorial, nas figuras aqui da Mariângela e do Paulo, mas a toda a equipe da Cefa, a FATEC por nos receber aqui, todo mundo que está envolvido aí na preparação. E eu estou muito feliz, na verdade, de estar aqui, porque é uma honra estar aqui com esse time aí de pesos pesados, principalmente o livro do professor Eleutério me deu muita alegria de ler, de poder debater. Eu, na minha graduação, discuti os textos do professor Eleutério, grupos de estudo, tem colegas aqui, o Fábio se lembra, que a gente discutia a questão da pós-disciplina de indústria e tal, já naquela época. Então, é uma honra e um grande prazer estar aqui. Bom, eu me apresentei, meu nome é Ilan Lapida, e a minha formação em ciências sociais, eu não sou economista, mas me aventurei por essas águas turvas da questão da financiarização, que o professor Eleutério trata aqui no livro, vou falar um pouco. Mas uma observação geral que eu tenho sobre o livro, que eu acho muito legal e que eu acho muito importante, que o Cefa Editorial esteja fazendo esse tipo de coisa, que esses livros que tem uma coisa que parece simples, mas que é muito difícil, que é mastigar, organizar essa massa de conhecimento que existe, filtrar também, que é bom, e produzir livros de divulgação científica, vamos dizer assim, livros que tratem seriamente de questões importantes, mas de uma forma que mais pessoas possam discutir, entrar no debate, Eu passei por essa experiência de escrever um livro também de introdução à financiarização, então, que é difícil, é necessário, mas é difícil de fazer. Então, eu sou empático com o professor Eleutério pelo esforço dele em fazer isso. Bom, capitalismo no século XXI, a gente poderia ficar aqui anos debatendo isso. Eu fui pegando algumas notas da minha leitura do livro, então eu vou me pautar por aí, caminhando junto com o livro, algumas questões, inclusive já colocando algumas, talvez, perguntas para o debate. Então, essa foi a estratégia que eu escolhi aqui, navegando pelo livro. E também ajudar, quem vai ler, que está sendo lançado agora, também a prestar atenção em algumas coisas, se orientar na leitura. A primeira coisa, na introdução, o professor Eleutério ele já apresenta as 3 teses que ele vai desenvolver no livro, e uma delas é essa questão das idas e vindas da globalização, dessas ondas. Mas os leitores e leitoras é preciso que tenham consciência de que essas idas e vindas não são suaves, e que o capitalismo, a tendência do capitalismo, como o professor bem disse, bem explicou, é de ampliar cada vez mais a globalização. Quer dizer, a tendência geral do capitalismo é expandir, é ampliar, e que esses refluxos de globalização são bastante traumáticos, são momentos que não fazem uma curva suave, são momentos de catástrofes ou de crises que têm a ver claro, com a própria lógica contraditória do capitalismo, mas é importante ter em mente que não é suave, não é como ir navegando assim. Esses momentos de refluxo da globalização trazem consequências importantes que são normalmente bastante traumáticos e momentos de ruptura. Então, quem for ler, que tenha isso em mente. Quando é anunciada a segunda tese, de que o capitalismo está, talvez seja a principal, que o capitalismo está no seu ocaso, no seu declínio, no impasse, mas sem
um movimento decisivo em relação ao socialismo, né? O socialismo não parece estar no horizonte, claro que às vezes as coisas mudam, mas no curto prazo não se vê um caminhar para o socialismo. Então a gente se coloca essa pergunta, mas então o que virá? Né? No século XX tinha um mote bastante consagrado, civilização ou barbárie, né? Ou vai descambar para a barbárie, ou a gente chega na civilização que estava em pressuposto o socialismo, né? Mas sem esse horizonte imediato do socialismo, então para onde estamos indo? E tem alguns autores que têm tentado dar uma luz nisso. Eu particularmente não concordo, mas eu acho interessante para pensar, e até o professor Eleutério, se quiser comentar isso, né? Então, alguns autores, como por exemplo o Gérard Duménil e o Dominique Lévy, que são dois franceses, mas que fazem pesquisa nos Estados Unidos, eles publicaram um livro sobre o capitalismo gerencial, né? E o professor Bresser Pereira, aqui, né, do Brasil, inclusive vai publicar um livro sobre isso, tem falado dessas teses, né, do capitalismo gerencial, né? O que seria isso? E que poderia ser uma transição, esse capitalismo gerencial poderia ser uma nova fase do capitalismo, que seria uma transição para o gerencialismo, que chegaria a ser um novo modo de produção, né? Eu tenho as reticências, mas vou só apresentar rapidamente, né, que a tese é de que cada vez mais, justamente isso é uma coisa que também está no livro do professor Eleutério, com as sociedades por ações, né, com as empresas por ações, etc., você tem uma separação cada vez maior entre a pura propriedade do capital, né, os acionistas, e a gestão, né, o controle da força de trabalho, da produção, das empresas, né, que são duas funções que classicamente estão reunidas na figura do capitalista e que começam a se separar à medida que essas grandes empresas vão se tornando de capital aberto, vamos dizer assim. E que, então, quem faz essa gestão das empresas é essa alta burocracia, esses gerentes, né, o presidente, o conselho administrativo, os altos gerentes que recebem salários colossais, né, como a gente sabe. E aí que eu acho que é o problema, né? O salário é uma coisa um pouco enganadora, porque o que eles estão recebendo ali não tem a ver com as horas de trabalho, nada que a teoria do valor consiga explicar por essa via da força de trabalho. Para mim é uma fração da mais-valia que é compartilhada, mas enfim, que essa camada gerencial é que estaria se tornando a verdadeira classe dominante, a verdadeira classe, e a partir daí os capitalistas clássicos, né, os donos do capital, estariam deixando de ser a verdadeira classe dominante. Eu não sei o que isso muda muito, porque a mais-valia continua sendo explorada, né, quer dizer, uma série de relações de trabalho continuam as mesmas, mas é algo que está sendo debatido em alguns lugares, essa transição para um gerencialismo e não mais o capitalismo. Então, eu particularmente tenho reticências a essa explicação, e ela também não resolve o ocaso do capitalismo, porque em que bases que isso seria, mas essa é uma das versões que tem sido dadas, já que o socialismo não está no horizonte. Então, acho que é uma questão que pode ser debatida, né? No fundo é isso, para onde vamos, né, se não há socialismo? Questão de $1 milhão, mas... E uma questão correlata a isso, eu acho, que o professor Eleutério menciona no livro, né, que o Marx ele trata essa questão das ações, né, das empresas abrirem seu capital e serem o seu capital ser transformado em ações, como uma socialização do capital, né? Quer dizer, a classe capitalista vai virando meio que conjuntamente proprietária do capital como um todo. Você tem ações daqui, dali, pulveriza, e isso é uma socialização do capital. O Marx, no livro 3, sempre até atrás da citação, né, ele fala o seguinte, né, que se trata
da abolição do modo de produção capitalista dentro do próprio modo de produção capitalista. E, portanto, uma contradição que abole a si mesma e que, prima facie, se apresenta como simples ponto de passagem para uma nova forma de produção. O livro 3 do Capital, não sei se todo mundo sabe, era um manuscrito, foi publicado pelo Marx, o Engels organizou e tal, então aqui pode até ficar um pouco misterioso, o Engels tem uma nota sobre isso ali, mas o que o Marx está dando a entender que é talvez um momento de transição para o socialismo, né? E aí, de novo, a questão se repõe, se não estamos chegando no socialismo, onde estamos chegando, né? Onde que esse ocaso vai dar, né? O que isso vai dar. Então, mais uma questão que se soma aí diante da falta de alternativa do socialismo para onde estamos caminhando. Acho que esse é um ponto importante de ser debatido, né? Não, isso aqui eu deixo para depois, porque eu quero falar. Outra coisa, né, fundamental que aparece no livro, que as crises no capitalismo não são choques exógenos, né, eles não vêm de fora, como se abateu, né, como um meteoro que cai na nossa cabeça, mas é o próprio movimento contraditório do capital que promove as crises, elas são endógenas, né, e elas se trata, na verdade, de crises de sobreacumulação do capital. O capital se acumula, e contraditoriamente ele acaba travando as próprias condições de continuar se acumulando, e é isso que gera a crise. E com isso, durante o século XX, né, em muitos momentos, alguns autores falam, agora é a crise final, agora vai acabar, daqui não passa, daqui não tem jeito. Né, que ficaram conhecidas como teses catastrofistas, ou teses do colapso, né, o capitalismo vai desmoronar, e não desmoronar, né, ele se reinventava, recomeçava. Só que agora a gente realmente está num momento diferente, né, acho que é isso que o professor Eleutério tenta mostrar no livro. Quer dizer, primeiro porque o capitalismo já se expandiu, né, de certa forma, para o globo como um todo, claro que sempre ainda há espaços minimamente para poder continuar, mas existe um limite, uma barreira exógena dessa vez, que é a crise ecológica, né, que é a crise do planeta. O planeta não suporta continuar o crescimento e a depredação que o capitalismo produz. Então, realmente, aqui a gente tem uma coisa diferente. E nesse sentido, não sei se o capitalismo vai desabar, o que vai acontecer exatamente, mas uma pergunta que surge, que não por acaso aparece no livro mais de uma vez, são as teses do decrescimento. Né? As pessoas têm falado de decrescer. Não é mais possível pensar numa lógica de crescimento infinito. Não só da economia, mas também da população. Né? Quer dizer, o planeta não dá mais conta. Então, isso aparece no livro quando o professor Eleutério fala do estado estacionário, lá dos economistas clássicos, depois, mais para o fim do livro, quando ele fala exatamente da dialética da grande inversão, que ele mencionou na fala dele, quer dizer, aumentar a produtividade sempre gerou mais bem-estar e agora está produzindo mal-estar, né? Sem fazer trocadilho com Freud, mas o mal-estar que está sendo produzido por esse crescimento. Então, em que medida, né, o decrescimento ele é necessário, possível e evidentemente que dentro do capitalismo isso é inconcebível, né, e, de novo, né, sem o socialismo no horizonte, para onde a gente está indo. Então, eu acho que os impasses ao capitalismo são muitos, né, são barreiras endógenas, porque estamos aí nesse rameirão de uma crise que não se debela, tem uma crise exógena e tem uma crise exógena e tem uma falta de alternativa muito clara, né, que precisa ser construída, que precisa ser elaborada. Uma outra questão importante do livro, que é um pouco diferente do que eu estava falando até agora, mas é a tal da questão da pós-grande indústria,
Eu queria só chamar a atenção aí dos leitores e leitoras quando lerem o livro, darem atenção a isso, né? E tem um livro antigo do professor Eleutério, Desmedida do Valor, em que ele tem artigo, ele cita os artigos, né, no livro, mas tem esse livro antigo que reúne artigos dele sobre essa questão da pós-grande indústria, que para mim é uma questão que a gente discutia muito interessante de tentar periodizar o capitalismo, tentar entender as fases, como é que ele vai mudando, né? Enfim, não dá para desdobrar aqui, porque é uma discussão complicada, mas eu, quando estudei financiarização, que também lida com essa questão das etapas, né, como é que o capitalismo foi transformando, então essa última etapa aí do capitalismo, já de umas 5 décadas mais ou menos, que coincide com a questão da financiarização e outros processos, né, o liberalismo, o imperialismo de um certo tipo. Lembrei muito dessa discussão e acho ela muito importante, e só chamando a atenção, porque existem várias formas, né, da gente periodizar o capitalismo, entender as suas fases, entender como ele evolui. E esse tipo de visão, né, de manufatura, grande indústria, pós-grande indústria, ele dá uma ênfase maior, não é só isso, mas dá uma ênfase maior na forma de produção, quer dizer, como é que o capitalismo se organiza para produzir, para extrair valor, etc., e organiza o trabalho, que características que a produção de mercadoria assume. E ao passo que outras formas de periodizar, e aí eu acho que a financiarização, né, as coisas do regime financiarizado, da dominância financeira, vai para um caminho um pouco diferente, que foca mais no padrão de acumulação, quer dizer, quais são as características mais gerais pelas quais o valor é extraído, como o capital é aplicado para se valorizar, enfim, são questões de ênfase, né? Mas para prestarem atenção como é que essas coisas se combinam e jogam luz em coisas diferentes, em aspectos diferentes do capitalismo. Tá? Então é uma discussão muito interessante. E aí, né, com isso, se liga um pouco ainda no capítulo 1, o professor fala da subsunção financeira do trabalho do capital. Eu estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, que estudo financiarização. Para mim é fundamental, né? Quer dizer, já lá no meu mestrado eu ficava às voltas com isso, né? Um economista, o Lapavitsas, ele dá outro nome, chama de expropriação financeira, quer dizer, alguns autores dão outros nomes, mas né, subsunção financeira do trabalho do capital, essa expropriação financeira é uma coisa, claro, não é totalmente nova no capitalismo, isso já existia de alguma forma, mas isso assume uma importância e uma dimensão no capitalismo atual, que é um sintoma, de certa forma, do ocaso, é que essa expropriação financeira, que é juros, né, e esse tipo de mecanismo, ele é fora da produção, né? Quer dizer, o beabá, né, do Marx, não que o Marx não fale disso, ele fala, né, mas o beabá da estrutura, do funcionamento do capitalismo é a expropriação dentro da produção, por meios especificamente capitalistas, vamos dizer assim, né? A exploração da mais-valia, compra de força de trabalho, exploração de mais-valia, tudo dentro da produção, e é isso que produz, né, essa ideologia, né, essa aparência de que somos todos livres e tal, porque na esfera da circulação a coisa se passa como se não houvesse exploração. A exploração fica escondida na esfera da produção. Então isso é um pilar fundamental da ideologia capitalista, da igualdade, fraternidade, liberdade e lenta, né, como diz o Marx. Mas agora você tem cada vez mais aparente, de modo cada vez mais importante, essa extração de valor no pós-produção, no momento da circulação, no momento em que o trabalhador está consumindo, gastando, está lá pagando juros, está tendo que pagar hipoteca, está tendo que pagar uma série de coisas e sendo expropriado, né, fora da produção. Então isso é uma questão interessante e que tem essas consequências, talvez, para a própria ideologia, né, do capitalismo. Isso fragiliza, de alguma forma, essa ideologia do somos todos iguais aqui.
E aí eu tenho até uma pergunta para o professor Eleutério, né, como é que ele vê justamente esse nexo, né, entre esse aumento da importância da subsunção financeira do trabalho ao capital, né, dessa expropriação pós-produção, fora produção, com a questão da pós-grande indústria. Que afinidade é essa, né, entre a pós-grande indústria, que seria o momento atual, com esse momento da financiarização e da subsunção financeira, né? Como é que fica essa interligação, né? De que forma um determina o outro ou não, né? E talvez algum impacto para essa ideologia capitalista, na medida em que talvez a exploração esteja um pouco mais, embora ela esteja muito aceita, né? Ficou natural pagar juros, né? Todo mundo paga juros, fica meio bravo lá, mas enfim, é normal, né? Peguei dinheiro emprestado, então eu devolvo com juros, mas fragiliza um pouco, né? Essa ideologia do capitalismo. E aí, também puxando um pouquinho a brasa aqui para a financiarização, o professor Eleutério menciona, né, autores importantes que já ali no começo dos anos 2000 estavam falando e definindo e mentindo, talvez, né, a financiarização. Claro, tem o Chenet já fala nos anos 90, que a gente fala um pouco antes, mas só interessante também ver como alguns autores que, embora não conceitualizaram a financiarização, não chamaram a financiarização exatamente de financiarização, perceberam isso, né? Então, o David Harvey, um marxista muito importante também da atualidade, ele tem um livro de 1989, Condição Pós-Moderna, em que ele, de novo, não usa a palavra financiarização, mas ele já insistia bastante, né, quando ele analisa as transformações socioeconômicas da segunda metade do século XX, como os expedientes financeiros eram fundamentais aí nas transformações, no que estava acontecendo ali. Ele chama, a tradução ficou meio assim, mas a tradução no português ficou empreendimentismo com papéis no sentido de títulos financeiros. Então, em 89 ele já publica, olha, isso aqui é importante, isso aqui está mexendo, né? Então tem uma série de autores que já na década de 80 e 90 já estavam falando da importância da financiarização, e aí é claro que no século XXI, novos acontecimentos, né, a crise de 2008 principalmente, adicionam ingredientes aí nessa questão. Então, só chamando a atenção como vai chamando a atenção, né? Financiarização, os expedientes financeiros vão chamando a atenção de vários autores e alguns se debruçaram para conceitualizar, entender o que é, medir, talvez, e esse tipo de coisa, e isso é importante, né? E uma coisa importante também ligada à financiarização, e que tem a ver também com a importância da questão das crises de sobreacumulação do capital, enfim, porque a financiarização, de alguma forma, ela se desenvolve, né, ela é propulsionada pela grande crise de sobreacumulação dos anos 70, né, teve a crise do petróleo, a recessão dos Estados Unidos, uma crise profunda do capitalismo mundial nos anos 70, e dali vem a financiarização que a gente vê atualmente. Só que é interessante perceber também as nuances, né, as formas de olhar para a financiarização e de entender. Visões mais pós-keynesianas, né, mais influenciadas pelo Keynes, por exemplo, eles insistem muito no desvio do investimento produtivo, né? A financiarização é aquela coisa que puxa riqueza e tira da produção para jogar nos mercados financeiros, né? Como se fosse uma coisa meio perversa, né? Então, está desviando, podia ser aplicado ali investimento produtivo, podia estar aumentando a fábrica, né, criando empregos, mas está sendo sugado pelo mercado financeiro. Não é que isso não aconteça, mas isso é um modo de olhar, né? Se a gente olhar com mais dialética, né, mais marxianamente, a gente vê que tem um problema de sobreacumulação do capital, né? Quer dizer, esse capital não poderia, pelo menos não integralmente, poderia estar sendo reinvestido na produção, como se nada estivesse acontecendo e ampliando e gerando crescimento econômico, né? O capitalismo vive um impasse,
né? Então, é um desvio e não é, né? Quer dizer, é um desvio e também é uma solução, entre aspas, né? A solução contraditória, problemática, que o capitalismo tenta dar para essa falta de possibilidade de investimento com a mesma lucratividade. Então, a coisa é mais dialética, a coisa não é o mercado financeiro mal sugando o investimento produtivo. O investimento produtivo está com dificuldade também, né? Em muitos sentidos, de continuar sendo produtivo, de ser reinvestido com a mesma taxa de lucro. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre lembro, é uma pena que eu não anotei como todas as... Mas uma palestra, uma vez que o Harvey deu aqui no Brasil, ele pegou uma série bem histórica, né, do capitalismo, de secular, de que, em média, o capitalismo veio crescendo, né, a uma taxa média que é mais ou menos 2% ao ano. Ele fala assim, mas 2% ao ano lá atrás era uma coisa. Imagina hoje, o PIB mundial, você crescer 2% ao ano e 2% ao ano. Quer dizer, é uma coisa que não tem mais condições. Tá? E aí, só para terminar, já estou terminando, o professor Eleutério também menciona a questão da financiarização como um processo recorrente na história, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um autor bastante interessante, que é o Giovanni Arrighi, não sei se vocês conhecem, mas se não vão atrás, ele tem um livro chamado Longo Século XX, né? Ele tem uma inspiração brogeliana, né, da longa duração, e ele vai estudar o capitalismo desde os seus primórdios, século XV, XVI, e ele vai mostrando os ciclos, né? Então, o ciclo genovês, depois o ciclo holandês, depois o ciclo britânico, e agora a gente está no declínio do ciclo estadunidense, né? Cada ciclo é composto de uma expansão material, de crescimento produtivo, e depois uma expansão financeira, justamente quando começa a fazer água a coisa, né? Aí tem o declínio, aí vai mudar o centro hegemônico, vai passar para um outro centro, aí vai crescer de novo, depois vai entrar numa fase de financiarização, etc. Então, é muito interessante que mostra como é cíclico, como as expansões financeiras têm a ver com esse problema dos entraves do capital para continuar crescendo. Mas a gente também tem que olhar um pouco para a especificidade atual, que tem a ver com essa questão do ocaso, né? A financiarização atual tem algumas especificidades, que ela não é só mais uma repetição, nenhuma foi só uma repetição, mas não é mais uma repetição do que já foi, de outros ciclos anteriores. Primeiro que é um altíssimo grau de sofisticação técnica, né? Se desenvolveu demais essa questão uma hipertrofia muito grande dos mercados financeiros, tecnicamente, uma massa de capital fictício, né, que é um conceito do Marx, que está no livro também, enorme, e que dificilmente vai poder ser desvalorizada sem ter consequências monstruosas aí para a sociedade, né? Um sistema monetário que está, vamos dizer, pelo menos formalmente, desvinculado de uma mercadoria real, né? O padrão dólar, né? Já não tem mais o padrão ouro, já não tem mais nenhum padrão, então isso mexe no sistema monetário, né? E aliado com essa dificuldade de imaginar uma nova rodada de expansão do capitalismo para algum outro lugar que possa dar conta de inaugurar uma nova fase de crescimento. Então, a atual fase de financiarização ela tem especificidades que não podem ser negligenciadas, e que, aliado com os limites ecológicos do planeta, viram um verdadeiro impasse, né? Então, e aí só para terminar uma outra pergunta, né, que o professor Eleutério, quando ele fala do neoliberalismo no livro, ele fala de um neoliberalismo liberal e um iliberal, né, como se tivesse um neoliberalismo mais liberal, mais politicamente, assim, né, e agora a gente está vendo um neoliberalismo cada vez mais iliberal, mais truculento, mais autoritário, que precisa pesar a mão, né? E aí eu volto a uma questão da ideologia, né? Quer dizer, até que ponto o neoliberalismo vai conseguir se descaracterizar, né? Descaracterizar a sua ideologia, mantendo-se enquanto tal,
né? E mesmo conceitualmente, né, até que ponto a gente pode considerar o neoliberalismo se eles transfigurarem demais, né? Quer dizer, aí o neoliberalismo pode correr o risco de se tornar um sinônimo de capitalismo, né? Porque, enfim, capitalismo, né? De tão polimorfo que ele pode ser, né? Claro, de novo mencionando o Harari, ele fala de neoliberalismo com características chinesas, né? Quando ele fala da China, ali é um neoliberalismo, mas com características próprias, né, organizado pelo Estado. Mas por que ele pode falar que é um neoliberalismo com características chinesas? A gente pode até questionar isso, mas é porque ele vê o neoliberalismo não como uma teoria econômica, um conjunto de princípios liberais, etc., mas como um projeto da classe burguesa mundial de restauração do seu poder, né? Então, depois dos 30 anos do pós-guerra, de uma classe trabalhadora mais forte, de sindicatos mais fortes, né? Uma situação um pouco mais administrada ali, o neoliberalismo é esse movimento que vem para recriar o poder, recriar não, mas expandir novamente, retomar um poder meio desmedido aí, da burguesia, e na China, no caso da China, de criar propriamente, né, uma burguesia chinesa, uma acumulação primitiva que crie uma burguesia chinesa, né? Então, também só pensar, junto com o ocaso do capitalismo, o ocaso do neoliberalismo. Será que estamos no ocaso do neoliberalismo também? Ou ele vai se reinventar de alguma forma? Então, vou parar aqui, já falei demais, desculpa, e vou passar a palavra aqui. Obrigado, gente.